Âmbito Podcast. Âmbito Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Âmbito Podcast. Hoje a gente tá aqui com a multitalentosa e multicriativa Bruna Barberino, que é professora na live Escola de Música e Arte, cantora, instrumentista. Ela participa de vários projetos musicais, bandas, ela é chiquérrima. Ela também é criadora da Solfá Jogos Musicais. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre daqui a pouco. Bem-vinda, Bruna! Nossa, gente! Fiquei até com vergonha agora, tudo isso. A gente puxa o saco, depois manda a conta. Obrigada, então deu tudo certo que a gente, programou a apresentação. Depois Isso. vai cair o dinheiro aí na conta de vocês. É aquele Pix, né? Muito bem, muito obrigada pelo convite, meninas. Vai ser um prazer falar um pouquinho da minha história. A gente tá empolgada de ter você aqui. Sim, a gente tá muito empolgada, a gente tá muito Obrigada. feliz de receber você. E é isso, assim, nas apresentações a gente sempre procura dar aquele up na autoestima do convidado, da convidada. Então, a gente fica feliz que você tenha gostado da nossa apresentação. Ai, adorei. Você falou que tá disponível aqui pra contar um pouquinho da sua história, então, sendo, assim, bem óbvia, vamos dizer, a gente queria saber um pouquinho como que foi o começo de tudo, assim, o seu primeiro contato com a música, talvez o primeiro instrumento que você começou a aprender, enfim, quando você começou a se interessar pelo mundo da música? Então, eu não tenho família de músicos, ninguém da minha família próxima toca, nem nada. Eu fui começar a me interessar, de estudar música na adolescência. Ali por volta dos 14 anos, de ver amigos na escola tocando, e aquilo me encantou. Eu lembro que a primeira vez, assim, eu tinha um amigo que estava sempre andando com violão. Isso é o clássico, né? Anos 90, 2000, você andar com violão pra escola. Era, fazia parte do uniforme. E aí a gente tinha ganhado um concurso de quadrilhas, olha só, porque eu sempre fui muito envolvida na escola, fazia tudo. E aí nosso prêmio era passar uma tarde no Sesc, porque a gente tinha ganhado o prêmio em dinheiro, né? Ô, louco! E assim, aí como não dava pra diretora dividir o valor do prêmio em várias pessoas, o nosso rolê era ir pro Sesc, né? Todo mundo, de escola pública, era um evento ir no Sesc em Interlagos com tudo pago. E aí nisso... Nossa, maravilhoso! Sim, eu adorei. Um baita prêmio. Foi ótimo, assim. Então, a gente chegou lá e esse meu amigo, ele levou um violão. E aí eu fiquei ali olhando e tal. Ele falou, segura aqui, ó. Põe um dedo aqui, outro dedo aqui. Esse daqui esse é o Mi menor. E eu falei assim, meu Deus, é isso? E eu passei a tarde toda tocando aquele acorde. E eu ficava, não é possível que você põe os dedos ali no lugar certo do violão e vai sair um som legal. E passei a tarde toda ali. E aí nisso ele começou a me dar aula de violão, assim, por um preço super simbólico. Ele lá em casa, ele também não era professor, né? Uhum. E aí uma coisa foi puxando a outra. Aí disso eu tô fazendo um resumo, tá, gente? Tranquilo! Porque tem vários pormenores. E aí, nisso, uma coisa foi puxando a outra. A gente cantava junto, foi montando banda. Aí eu fui fazer aula de canto, né? Antes, sei lá, os meus pais tinham uma condição financeira bem ruim, assim, a gente, não tinha condições de pagar uma escola de música, algo do tipo, só que quando eu comecei a fazer aula de canto, foi quando as coisas foi começando a melhorar, né? E aí eu pesquisei na internet, as escolas próximas, e, fui com a minha mãe lá e comecei a fazer aula de canto. E aí eu fui descobrindo várias coisas, assim, foi abrindo, assim, sabe? A minha cabeça pra muitas coisas. Eu lembro que, quando eu cantava nessa banda com esse meu amigo, eu ficava assim, nossa, mas por que uma música eu consigo cantar direito, entre aspas, né? E outra não dá certo, sai tudo errado. Aí eu fui descobrir que era o tom.
né? Como que uma moça de 15 anos, tipo, vai conseguir cantar Nirvana? Não tava dando muito certo. Nossa. Sei. Aí eu falei, gente, era isso. E aí eu lembro que nessa escola de música, eu estudei, chamava Arte Viva. Tinha aula de teoria no sábado, de manhã. Era assim, sei lá, 9 da manhã, algo do tipo. E quem ia todo sábado, eu, né? Que pra uma pessoa de 15 anos, 9 horas da manhã é igual a 5 da manhã, né? Vamos combinar. Eu acordava de madrugada, pegava o ônibus, ia pra lá, tipo, sei lá, devia ter eu, o professor, e de vez em quando aparecia alguns alunos. Entendi. E era isso. E aí eu comecei a me interessar muito, assim, pela parte teórica, eu achava o máximo. E os donos, quem dava aula de teoria era um dos donos da escola. E aí ele e a esposa dele começaram a perceber que eu curtia muito, que eu tava muito dedicada. E eles foram plantando a sementinha, porque até então eu não sabia que dava pra estudar música, assim, formalmente, sei lá, que existia uma faculdade, né? Na minha cabeça, tipo assim, ou você, tipo, virava famoso, alguém ia te achar, sabe? Ia ter um olheiro. Descobertas. Ia ter um olheiro e ia falar, vem pra cá, você é muito talentosa, vem pra nossa gravadora. Até então eu achava que só existia esse caminho, né? E aí eles começaram a falar assim, poxa, tem faculdade, você pode estudar, existem várias coisas dentro da área, né? E eu, sério, né? Até então eu tava assim, sem saber o que eu ia fazer do futuro, o que eu queria estudar. E aí esse dono da escola tinha feito faculdade, até na mesma faculdade que eu fiz. E ele falou, não, você super consegue, né? A gente prepara você. Eles foram, assim, meus padrinhos, assim, sabe? Total. O apoio que eu não tinha, assim, tipo, da minha família, até porque eles não tinham muito conhecimento, né? E esses donos da escola de música, eles foram meus padrinhos, de verdade, sabe? Assim, poxa, você consegue, e tem muita coisa para se fazer. E aí, nisso, quando eu tava no terceiro ano, né, do ensino médio, eu comecei a estudar piano para entrar na faculdade. Até então, eu tinha feito violão, fui fazer canto, e aí, só que, né, antes, né, agora tá mais aberto, mas antigamente, e ainda algumas faculdades, é muito restrito a parte de instrumento, você, né, tem que tocar música clássica, né, música erudita, no caso tem que tocar música erudita, você tem que tocar um repertório X, mas na faculdade que eu fiz o Unesp, era mais aberto, você podia chegar lá, você podia cantar música popular, ou podia cantar uma música própria, você podia levar alguém para tocar com você, era mais aberto, né, mas a gente não sabia disso, então lá vai eu estudar piano, não tinha piano, tinha um teclado. Comecei a estudar, sabia tocar uma peça. Era aquela peça que eu sabia tocar. Era aquela pra faculdade e acabou. Isso, eu falei, vai ser essa. E aí, assim, fiz vestibular no final do ensino médio, não passei. A pessoa assim, chegou a redenção, não passei. Não foi dessa vez. Quando eu vi, porque assim, na prova da faculdade, pra faculdade de música, além do vestibular comum, né, que todo mundo faz, você tem que fazer uma prova específica. E nessa prova específica é dividida em duas partes. A parte de instrumento, né, que você toca para uma banca, né, o seu instrumento, seja piano, violão, você canta, flauta, o que você, né, já toca normalmente. Eles vão avaliar e tem a parte de teoria, que é uma outra prova, então você tem que fazer uma prova de música, da parte teórica. Nossa, que difícil! Então, assim, eu fui, né, com a cara e a coragem. Quando eu cheguei para fazer a prova de instrumento, lembrando que eu não tinha piano, eu estudava piano num teclado. Quando eu vi aquele piano de cauda, assim, chiquérrimo, era num teatro, porque antes a Unesp ficava lá no Ipiranga, né? Aí eu cheguei lá para fazer a prova. Quando eu vi aquilo, eu não sabia onde colocar a mão. Eu me tremia inteira, assim, ó. Meu Deus! Saiu uma bosta, né? Obviamente, saiu muito ruim. Aí o pessoal foi super legal, o pessoal da banca, não, tá tudo bem, tal, toca de novo. Mas eu saí de lá, né, arrasada. Fui chorando, né? Tipo, rasguei a partitura. Eu não quero. Nossa! Eu sou bem dramática. Bem dramático. Filme. É o arco. É de filme, ela tava super main character. Esse foi o momento que ela virou a gêmea amada ela mesma. Sim.
voltou lá e quebrou a banca no pau. Sabe, assim, nunca mais eu vou passar por isso, aqueles momentos. Mas aí, beleza, não passei. Mas aí também aconteceu outras coisas, né? Tipo, eu não sei se eu não entrei só por causa do mau desempenho na prova de instrumento. Foi porque também eu acabei perdendo a segunda fase da prova, porque o vestibular era lá na Zona Norte, eu moro aqui na Zona Sul, e aí meu pai se enrolou para levar, eu né, não sabia chegar lá sozinha, ele falou, não, eu vou te levar. Chegou atrasado, eu fui um dos atrasados do Enem. O atrasado da faculdade. Barradas! Fui Meu barrada. Deus! Assim, sabe? Não, a gente chegou no meio do caminho e ele, nossa, eu esqueci o negócio. Ele teve que voltar. E pegamos trânsito na Marginal Tietê. E foi assim, aquela coisa. E eu, assim, sacudindo o portão, assim, sabe? Pelo amor de Deus! Bruna, sua vida é um filme, meu Deus! E aí foi isso. Não passei, né? Não passei, não fui fazer a segunda, não consegui fazer a segunda fase. E aí, vida que segue, né? No outro ano continuei estudando e eu fui fazer cursinho, e aí como antes eu já trabalhava, né? E como não dava pra eu trabalhar por causa do cursinho e tudo, eu ficava meio atendendo as pessoas lá na escola de música, porque eu passava a tarde toda lá, né? E como eles tinham um grande apego por mim, eu não tinha condições mesmo de pagar milhões de cursos, porque tinha que fazer curso de percepção, curso de história da música, curso de harmonia, tinha que fazer vários tópicos, né? E eles, não, fica de boa, pague o que você puder, você fica aqui à tarde, atende um telefone, recebe os alunos, e eu ficava por lá. Passei o ano estudando, fazendo aula de instrumento. Nisso, como eu não estava mais trabalhando, eu tinha meu seguro-desemprego. Consegui comprar o piano com seguro-desemprego, um piano usado. Arraso. Aí pronto, eu já estava ali conseguindo estudar, já sabia mais de uma peça. Já tinha algumas já. Ah, então E sim. aí, redenção. Fui lá. Vem aí. Foi lá, né? A jornada da heroína. Aí no segundo ano, né, quando fui prestar de novo, eu já estava mais preparada, até porque o cursinho, né, ele prepara muito você, uma maratona, né, você fica acostumado a fazer prova. Eu detestava ir pro cursinho, gente, eu odiava tanto, eu odiava tudo no cursinho, eu odiava o ambiente do cursinho, eu odiava as pessoas do cursinho, eu acordava muito cedo e, tipo, era tudo horrível, e eu ficava assim... Não, eu vou passando essa faculdade na força do ódio. Exato. Não, assim, eu não fiz cursinho. Eu não fiz, mas a maioria das pessoas que eu converso, tipo, todas as pessoas que eu conheço que fez, odeia o cursinho. Tipo, não existe uma pessoa que fala que gostou do cursinho. E aí eu peguei, e assim, eu fui... No começo do cursinho, eu tava na turma de humanas e tal. E aí eu falei assim... Cara, eu tô estudando pra um negócio que eu já tenho facilidade. Eu falei, não, eu vou mudar pra turma de exatas. Aí que eu odiava mais ainda, né? Nossa, mais amiga, por quê? Que morte horrível. Eu falei, não, eu preciso mudar, porque senão eu vou só reforçar o negócio que eu já tô indo bem e eu não vou entender. Tipo, teve uns negócios de física que eu não entendi no ensino médio, que eu não entendi no cursinho, eu fui entender no primeiro ano de faculdade, que era os negócios lá de ondas e coisa de som, né? Eu falei, nossa, acho que agora eu entendi. Deu só lá da faculdade que eu fui entender. Mas enfim. Não, a gente não fala língua matemática, né? Fui lá, né, continuei fazendo os cursos e fui me preparando e tudo mais. E aí me inscrevi em várias outras faculdades, mas eu sempre quis entrar na Unesp, porque eu sempre quis fazer licenciatura mesmo, porque dentro da faculdade de música existem vários cursos, né? Não tem tipo, não é assim, curso de música. Você pode fazer licenciatura em música, você pode fazer bacharelado em algum instrumento, você pode fazer composição ou você pode fazer regência. E tinha essas 4 opções. Eu sempre quis fazer licenciatura. E aí, estudando e tal, me inscrevi em todas as faculdades possíveis, fiz todos os vestibulares, mas eu queria entrar na Unesp. Eu falei assim, eu queria continuar morando em São Paulo, porque o campus é em São Paulo. E não queria, tipo, ir pro interior, e dentro da área de licenciatura era a melhor mesmo, que eu tinha os professores mais legais, que eu já sabia várias coisas da faculdade. E aí consegui passar no segundo ano, assim. Eu já tava assim, olha, se eu não passar,
sei lá o que eu vou fazer da minha vida. Eu já tava assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero ter que fazer cursinho de novo, eu preciso voltar a trabalhar, eu não posso ficar sem trabalhar. Eu já tava assim, o que eu vou fazer? Mas deu tudo certo, Desesperada. né? Consegui fazer a prova lá, né? Tipo, consegui tocar mais de uma música, porque eu toquei a minha música que eu tinha preparado, e aí era o mesmo cara da banca, só que ele não lembrou de mim do ano passado, obviamente, né? Eu lembrei dele, né? Mas ele não lembrou de mim. E aí ele, mas você tem mais alguma coisa? Eu, sim, eu tenho. Aí eu toquei outra coisa. Nem acredito. Redenção demais. E aí foi isso, assim. Aí é um outro capítulo, né? Fiz faculdade. E é isso. Aí começou a parte acadêmica. Deixa eu te perguntar, você falou que você aprendeu violão, você sabe tocar piano. Tem mais algum instrumento que você toca? Ou são, entre muitas aspas, só esses? E qual que é o seu favorito? Então, agora, até que eu parei esses meses, mas eu comecei a fazer aula de bateria. Então, porque assim, eu acho, né? Aí isso eu já discuti na terapia. Como eu não tive a oportunidade de estudar desde criança, eu tenho essa vontade de aprender tudo. Assim, eu quero abraçar o mundo, eu quero saber um pouco de cada coisa. Por isso que eu nunca, tipo assim, eu nunca foquei em ser instrumentista de uma coisa só, sabe? Porque eu tenho muita vontade de aprender tudo e eu sei que eu não vou ser virtuosa em uma coisa só, né? Então, isso, tipo, isso já está bem resolvido para mim, sabe? Tipo, e na faculdade, eu fui fazer flauta doce, porque na minha cabeça, né? Depois eu desconstruí isso, né? Eu achava que tinha essa grande demanda por causa das escolas, eu tinha que ter uma formação em flauta doce, porque é que a gente ouve mesmo, né? Na escola, na aula de música é flauta doce. Só que quando eu fui estudar, né, tem um curso, nem sei se pode falar o nome. Pode falar. Tem um curso da Yamaha, né? E eu falei, os nossos patrocinadores não ligam, eles são de boas. Yamaha, patrocina a gente. Aí eu fui fazer esse curso da Yamaha e descobri um outro universo. Eu não conhecia, o universo da flauta doce e vários tipos de flauta e repertório. Eu fiquei um tempo estudando nisso, eu conheci pessoas que foram minha referência, sabe? Que me ajudou a fazer estágio e me ajudou em muita coisa. Fui fazer flauta doce. E agora comecei a estudar bateria. Mas assim, as outras coisas eu sou curiosa. Tipo, poxa, eu comprei um ukulele. Vamos lá ver como é que é. Mas não que eu sei tocar, entendeu? Mas quando você quando você estuda sei lá, um instrumento de cordas, fica muito mais fácil você fazer a transição, né? Porque o funcionamento, a lógica é mais ou menos parecida. Que nem, sei lá, você toca piano, você quer pegar uma escaleta, né? Que é aquele, sabe, parece um pianinho que sopra. Você vai tocar a escaleta ali, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra. E como eu sou muito curiosa, né? Aí eu pego, do nada, precisa, sei lá, nas apresentações, precisa alguém para tocar o baixo aqui nessa música. Fala, eu toco, me dá aqui. Eu amo. Não vou fazer uma coisa muito complicada, mas tô ali, né? Metendo a cara e vou. Mas, assim, o que eu mais gosto mesmo é de cantar, assim, do fundo do meu coração. Eu acho que eu me cobro muito na parte de instrumento, eu fico mais envergonhada, assim, não sei. E acho que na parte de cantar, eu acho que eu fico mais solta, né? Gosto de estar ali no meio e sabe, falando com as pessoas e cantando. Acho que é onde eu me sinto mais à vontade. Brilhando, né? No centro do palco. Mas eu gosto de tudo, é porque eu acho que eu me cobro muito mesmo na parte de instrumento. Eu acho que talvez por eu não ter tido mesmo, sei lá, até a oportunidade de ter muito tempo de estudo. Então, né, eu vejo assim, tem muita gente que tem uma base muito forte no piano e estudou anos e estudava horas por dia. Então,
Eu acho que eu tenho um pouco dessa cobrança, Uhum. sabe? Que eu acho que eu não tenho tanto com o canto, que eu acho que é uma coisa mais... me sinto mais à vontade, sabe? Bem mais natural, né? E é legal também a parte do canto, porque você amadurece. Porque assim, você vai mudando a sua voz, você vai amadurecendo, e eu acho que assim, essa fase dos 20 aos 30, um pouco mais, é quando sua voz chegou numa maturidade legal, sabe? Que eu queria ter quando eu tinha 15 anos, assim, sabe? Puxa, eu não conseguia alcançar essas notas e agora vai, entendeu? Você tem mais controle do seu corpo e, né, do seu instrumento, né, no caso. E agora dá pra E é aproveitar isso. também, né? Porque tem um conhecimento da técnica e uma maturidade legal da voz, né? Isso é bem legal. Acho que o canto, ele vai igual vinho, né? Acho que ele vai melhorando, assim, com o tempo, assim, né? Se você continua estudando e tal. Até uma coisa que eu quero muito voltar a estudar. Quero voltar a fazer aula de canto, assim. Ai, muito legal. Você falou um pouquinho antes de falar sobre os instrumentos, sobre o canto, que você, desde quando entrou na faculdade, queria licenciatura, né? E aí, conseguindo essa licenciatura, como que você começou a dar aula e como que é essa experiência de ensinar música? Então, tem uma coisa que eu acho que é até legal de falar, que tem muita gente que acha, assim, que você é professor de música porque você não deu certo como um instrumentista ou na sua carreira, fala assim, como se fosse um backup, Nossa, sabe? que absurdo, né? Sim, é um absurdo. Tipo assim, mas isso rola, isso tem muita gente assim, se você não é um bom músico, você vira professor. E poxa vida, não é bem assim, né? Existem excelentes músicos que são péssimos professores também. E nem faz sentido, né? Se você é ruim, como é que você vai ensinar? Enfim. E aí, logo no segundo ano, eu sempre gostei de ensinar, tá, gente? Tipo, não só música, assim, eu gosto realmente de, sabe, assim, tentar traduzir as coisas, assim, tipo, trazer. Eu lembro que eu fazia isso muito com a minha mãe, sabe? Tipo, eu lembro que ela fazia ela tentou fazer aula de espanhol uma vez. E aí eu lembro que eu ia lá, eu tentava aprender para tentar explicar para ela um jeito de ela alcançar aquele negócio, né? Tipo, o que ela queria falar. Mas enfim, logo no segundo ano da faculdade, eu já comecei a dar aula. Tinha projetos, né, na própria faculdade mesmo era como se fosse um estágio, né? Eu participei de um programa que era um programa federal, né? Na época que a gente ainda tinha auxílio e as coisas, né? A gente podia contar com isso. Bons tempos, bons tempos. Né? E aí eu tinha um projeto chamado PIBID, que tem todas as licenciaturas, podem ter, todas as licenciaturas de faculdades públicas, né? O federal, o estadual, pode participar desse projeto, que chama Programa de Iniciação. Programa de Iniciação. PIBID. Programa de Iniciação de Bolsa e Iniciação à Docência, alguma coisa assim. Vou lembrar depois. É um programa de iniciação à docência. Então, assim, existe PIBID de matemática, existe PIBID de ciências, por exemplo, e tinha o PIBID de música, porque a gente tinha uma parceria com uma escola pública e a gente ia lá e, junto na aula de artes, a gente dava aula de música para as crianças, junto com a professora de artes. Então, já foi no segundo ano. Aí eu consegui entrar nesse projeto, a gente tinha uma bolsa, que, né, já ajudava a tirar os xerox da faculdade. Já ajuda, né? E lá aprendi muita coisa, né? Porque a gente tinha reuniões semanais, tipo, a gente dava aula, eu dava aula em dupla, que era muito bom. Aí tinha uma reunião e a gente falava do que tinha acontecido, e a gente estudava sobre aquilo. Então, foi um estágio, assim, já logo no segundo ano. Já comecei a dar aula. E foi muito importante, assim, né, poder ter essa orientação e, né, você faz grandes amizades, você conhece a realidade mesmo da sala de aula, você poder ter essa oportunidade de ir para a sala de aula, mas você tinha para onde correr, sabe? Porque a gente chegava terça-feira, eu lembro que era terça-feira, dia da reunião, era um chororô da gente, deu tudo errado, e não sei o quê.
Era muito engraçado, assim. Mas era muito importante. Eu acho que isso mudou, assim, muito o meu jeito de ver, né, a educação. E aí, a partir daí, nunca mais parei de dar aula. Então, se for ver, já são 10 anos, né? Ô, Dando louco. aula desde o segundo ano da faculdade. Comecei lá e aí depois foi aparecendo outras coisas. Eu lembro que, acho que foi no ano seguinte, uma pessoa indicou para uma professora da faculdade que uma escola de música estava precisando de gente. Aí eu falei, putz, é perto da minha casa e fui lá, né? Também, assim, aprendendo tudo, tateando as coisas, vendo como é que é. Depois eu fui dar uma aula na escolinha aqui perto da minha casa também. E já foi puxando a outra. Nisso foram 10 anos, porque dentro da área da educação musical, da licenciatura, existem um universo de lugares que você pode dar aula, né? Sim. E, tipo, tem gente que gosta mais de dar aula de instrumentos, tem gente que gosta de dar aula na escola regular, tem gente que gosta de dar aula, fazer um projeto social, em ONG, em conservatório, Uhum. tem tanta coisa, Tem né? muita coisa. Nossa, total. E você falou que você deu aula em vários lugares, né? Tem tantas opções, né, nessa área. Qual que você acha que é a importância da música para o desenvolvimento infantil? Por exemplo, porque a gente conversou com uma musicoterapeuta. Na verdade, a gente conversou sobre musicoterapia com uma psicóloga. Isso, e ela falou sobre o desenvolvimento, como a música pode ajudar no desenvolvimento das pessoas no geral, né? E eu queria saber qual que é a sua opinião no desenvolvimento infantil. Então, tem uma teoria que é das inteligências múltiplas, que é do Howard Gardner. E porque assim, até antes as pessoas mediam muito a inteligência, entre aspas, pelo QI, né? Só que o QI, ele é só uma parte das inteligências. Então a gente tem 7 inteligências. Uhum. E a musical é uma delas. Então todo mundo já tem essa potencialidade de desenvolver, né? Sim. Então, sei lá, a gente tem inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência espacial. Uhum. São 7, é muito legal, né? Essa teoria é bem legal de dar uma pesquisada. E nisso, se todo mundo tem essa possibilidade, né, de desenvolver, então ela é importante para o nosso desenvolvimento só já por aí. A gente já começa por aí. Sim. Então, assim, eu acredito muito nos benefícios mesmo da música, mas não como uma coisa assim, direta. Você faz música e isso vai ser bom para sua memória. Você faz música, vai te ajudar a você sei lá, socializar, ou vai te ajudar na matemática, né? Eu acho que ela ajuda você na formação, não ajuda, ela contribui, porque é uma coisa natural da gente. Uhum. Né? Isso já está intrínseco no ser humano, né? Claro que tem pessoas que, né, pensa as barrinhas das inteligências, né? Tem gente que se desenvolve mais rápido, cada um tem as suas potencialidades. Mas se todo mundo tem a inteligência musical, então todo mundo pode se desenvolver e ela é importante para todo mundo, né? Uhum. Eu acredito um pouco nisso, não sei se eu respondi Sim, claro. a sua pergunta. Não acho que é só para criança, porque assim, a gente foca na criança porque existem o que a gente chama de janelas de oportunidade, onde tem um salto de desenvolvimento mental mesmo da criança, né? E você, quanto mais estímulos, melhor, né? Mas a música contribui a vida inteira, né? Com certeza. E para cada um contribui de uma forma, assim, eu pensando nos meus alunos. Tem alunos que são super introvertidos e a música vai tocar num ponto diferente daquele que é extrovertido e tem, sei lá, dificuldade para se concentrar, né? Porque isso é uma das coisas que mais acontece. A criança está tão assim multitarefa, sabe? Fazendo muitas coisas. E na música a coisa não é automática, sabe? Ela demora e você tem que esperar, sabe? Sim. Então, a cada um vai ter um ponto que toca, né, no desenvolvimento.
Mudando levemente de assunto, mas continuando focado aqui nos seus projetos e tudo mais, agora você tá com a Solfá Jogos Musicais, né? Como surgiu a ideia e como tá sendo? A gente deu uma stalkeada no Instagram e eu gostei muito, achei muito, assim, uma proposta muito legal de ensino de música. Conta um pouquinho pra gente. Então, não sei nem como de começar, tanta coisa. Ai, é tanta coisa, gente. Conta tudo! Assim, só voltando um pouquinho nas áreas de aula de música, eu me encontrei mesmo dando aula de música em escola de música. Eu já dei aula em escola regular, já dei aula em projetos, já fiz várias coisas, e ali foi o lugar que eu me encontrei. Gosto de dar aula de instrumento, eu gosto de trabalhar em pequenos grupos, eu gosto do ambiente da escola de música, né? Tanto que, assim, a Solfá foi muito pensada muito nesse contexto, sabe? Porque no contexto de escola regular, o foco da aula de música, escola regular é escola comum, né? Primeira, quarta série. A aula de música nesse ambiente, ele não tem o mesmo foco, né? E é isso que é o legal, porque pensa só, você tá trabalhando muitas vezes com 20 crianças ao mesmo tempo na escola regular. Você não é importante no primeiro momento ela saber ler partitura, isso não faz sentido. É muito mais importante a vivência musical, né, do que você ficar teorizando. Quando você vai para uma aula de instrumento, por exemplo, faz parte da linguagem, né? Você trabalhar esses conceitos, não que isso é o foco, né? Na minha opinião, tá? Tem gente que pode não concordar. Mas isso não é o foco, mas ele faz parte, né? Você tá dando as ferramentas da linguagem. Então, é isso, só esse parênteses, assim. Aí dentro das minhas aulas de instrumento, das minhas aulas que a gente chama, lá na escola que eu trabalhei, a gente chama de iniciação musical, sempre o jogo de cartas, né? Cartelas, esses recursos pedagógicos, ele sempre foi, assim, parte muito importante das minhas aulas, e os alunos esperavam por isso, sabe? Eu sempre gostei muito mesmo de jogo de tabuleiro, jogo de cartas, de quebra-cabeça. Fui uma criança que gostava muito disso. E aí, eu lembro que uma amiga minha, eu tinha algumas ideias, eu fazia alguns recursos, assim, para minha aula, com contact e várias aspirações, assim, na minha cabeça. E aí eu lembro que uma amiga minha, que a gente é muito próxima, a Vanessa, e ela me mostrou um jogo. Ela me mostrou um jogo da velha que ela tinha feito, com coisa de ritmo. Eu falei assim, sabe assim, a cabeça explodiu. Eu falei assim, é isso! E aí pronto, eu comecei. Aí a gente fez muita coisa juntas. A gente desenvolveu muita coisa. Eu tenho uma ideia para fazer um jogo disso, para fazer um jogo daquilo. E como a gente estava trabalhando na mesma escola, né? Porque a gente se conheceu no vestibular, inclusive. Estamos amigas até hoje. E aí a gente trabalhava nessa época na mesma escola. Ela também trabalhava na live. E a gente fez algumas coisas para live. Então isso já era parte da aula. Eu comecei a passar isso para os outros professores. E os alunos gostavam muito dessa parte, sabe? Assim, agora é a hora do jogo. Vamos fazer jogo. E eu percebi que isso ajudava muito na restante da aula, né? Isso tinha uma contribuição. E dentro da escola de música, os próprios donos da escola, os outros professores ficavam assim, você tem que fazer alguma coisa para os professores, você tem que, tipo, dar um curso, você tem que fazer alguma coisa. Imagina quem sou eu, assim, da impostora. Mas você quer saber alguma coisa de mim, gente? Pelo amor de Deus, né? Tipo... E aí, todo mundo fala, não, você tem que fazer. E aí, eu tava com essa ideia há muito tempo guardada, só que na minha cabeça eu tinha uma coisa muito grande, sabe? Eu vou fazer um curso com coisas para professores de escola de música. E depois eu tendo uma conversa com outra pessoa que é super meu mentor, né? O Irá, e ele falou assim, não dá para abraçar o mundo.
você tem que focar numa coisa. Era sobre outro assunto que ele tava falando isso, né? Eu ignorei completamente o que ele tinha falado. Gente, focar num assunto só, né? Não, esse conselho aqui eu vou usar em outro lugar, esquece. Era uma coisa assim, era uma ideia de curso que ele queria que eu fizesse e tal. E aí eu falei, olha, focar numa coisa, né? Aí eu falei assim, tá aí, é os jogos. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Porque depois do primeiro start dos jogos que eu tinha feito com a Van, eu criei outros, né? Porque ela foi trabalhar em outro lugar, a gente não tinha mais essa troca, sabe? Entendi. E aí eu criei outros, os alunos davam ideias, porque eles se engajavam muito, né? Aí se a gente fizesse uma adaptação de tal jogo, que nem o Uno, que eu faço o Notas, foi muito da cabeça deles. E se a gente colocasse uma coisa que tivesse que comprar, e aí eu pegava a ideia e ia trabalhar em casa, né? Inventar. Então eu falei assim, poxa, é isso. Eu falei, acho que isso é o meu diferencial dentro da minha aula, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu falei assim, vai ser isso, eu vou colocar esses jogos para o mundo, para as pessoas. E aí eu conheço já uma design e contei a ideia para ela e tudo, e ela super adorou, e ela me ajudou a fazer a identidade, né, da marca, e ela faz os jogos, assim, por mais que ela não seja da área de música, eu vou explicando, olha, eu quero isso e aquilo, porque eu falei, olha, eu tenho a ideia, mas eu não tenho nenhuma noção da parte estética, eu não entendo muito de cores e, nossa, o que fica bonito, o que não fica. Eu falei assim, eu sei que eu quero que seja uma coisa divertida, que seja uma coisa legal, que seja bonita, que sabe que tem uma questão, um apelo visual. Sim, né? Que seja bacana os professores usarem. Então foi assim que surgiu, tipo, foi no ano passado, em julho do ano passado que começou, né, a ideia, e eu fui conseguir colocar, né, já os jogos, as coisas no site esse ano, né, porque são muitos detalhes e você vai fazendo tudo sozinha, porque eu queria fazer tudo sozinha, sabe, eu queria estar à frente das coisas pra, assim, as coisas têm a minha cara. Sim. Eu sou uma pessoa que eu acabo, às vezes, muito cedendo. Vamos tentar entrar no conceito. Eu falei, não, eu quero fazer o negócio do meu jeito. Assim, sabe? Esse é meu, todo meu. Quero conseguir fazer. E foi assim que surgiu, né? Tipo, focando numa coisa só, uma coisa que eu gosto, que eu me identifico, que eu sinto que é um diferencial mesmo nas minhas aulas. Não é só isso a minha aula, obviamente, mas é uma coisa que é, sabe, aquela coisinha a mais ali que faz brilhar os olhos dos alunos, né? Sei. E foi assim que surgiu. Tem um monte de jogo aí no forno para sair. Que várias maravilhoso. ideias. Sabe, eu tenho um pensamento assim bem para frente, sabe? Eu sei que tem muito professor aí que também tem ideia, muitas vezes não tem o suporte, né? E eu fui atrás de fornecedor, e da design, quem que pode fazer. Então, consegui ter esse suporte que talvez pode ser para outras pessoas também no futuro, né? Que queiram fazer, que tem uma ideia, mas não sabe como fazer, é né? muito legal. Eu adorei a proposta dos jogos. Total. Nossa, maravilhoso. A gente já vai fazer o jabazinho do sofá. Mas antes, todos os episódios, estava falando que estava ouvindo e tal, o episódio que a gente já tem, mas acho que você não chegou nessa parte. Todos os episódios a gente faz uma pergunta. É uma pergunta filosófica. É uma pergunta assim. Ai, meu Deus. Você pode responder com uma palavra, você pode contar a sua vida pra gente. Mas o que a música significa pra você? Pessoalmente, além, claro, de ser a sua carreira, né? De ser o seu trabalho. Olha, sessão de terapia, sabe? Pode abrir o seu coração. É muito engraçado uma coisa que já me peguei pensando, né? Porque eu nunca quis ser muito clichê nas coisas, sabe? Tipo assim, a música é tudo na minha vida. Sabe? Tipo assim, uma coisa muito romântica. Porque assim, sabe? Eu tive um chamado pra música. Eu nunca quis, tipo, ser esse clichê, sabe? Assim, ali meu ascendente no aquário, eu quero ser diferentona, não quero ser essa pessoa. Mas, o ano passado, antes da pandemia, eu tive umas experiências tão legais
principalmente na parte de performance, de estar ali no palco. E esse clichê realmente ele existe, sabe? Tipo, eu queria fugir do clichê, tipo assim, não é isso, a música não é tudo, mas sabe? O clichê correndo atrás da Bruna e a Bruna, caramba, todo dia esse negócio, socorro. Assim, é uma coisa assim que me toca numa coisa muito íntima e, sabe, você tá ali, você tá se comunicando, você tá tocando com um aluno ou você tá tocando com seus amigos, ou você tá participando daquele momento que a pessoa descobre as coisas, sabe? São sensações assim que é tão... Aquela coisa assim, só que viveu sabe, entende? É uma coisa assim que parece que você transcende mesmo. Eu sinto isso. E eu fico muito feliz de sentir isso até agora, sabe? De, tipo, nossa... eu tenho um olhar que os meus alunos me dão que é, tipo, faz todo sentido. Eu falo assim, é por isso que eu tô fazendo isso. Que é uma coisa Sim. que é um olhar de confiança, sabe? De, tipo, eu consegui retribuir isso, que... Até online, eu achei que isso não ia rolar online, mas quando eles olham assim de ladinho, sabe? E você corresponde e a gente conseguir descobrir as coisas juntos. Eu não sei explicar esse sentimento, mas é um sentimento que transcende, sabe? Como se fosse uma meditação, uma coisa que vai a mais. Tem um lado da dificuldade, porque carreira carreiras são carreiras, tem dia que é um saco, tem dia que você não tá com paciência pra nada. Só que aí acontece esses momentinhos, assim, sabe? Que dá uma brilhada. Você fala assim, nossa, isso é muito mágico. E que bom que eu posso viver isso sempre que eu quiser. Não sei o que eu quiser, mas, sabe, acontece várias vezes na minha vida. É aquela sensação de é pra isso que eu tô trabalhando, né? Sim. É um privilégio poder, tipo, você trabalhar com uma coisa que você gosta. Todo mundo fala assim, você começa a trabalhar com o que você gosta e já era, né? Sim, eu sinto que eu toco menos hoje, porque eu tenho tantas outras coisas da música que eu não sobra tanto tempo assim para estudar o instrumento. Só que eu fico tão feliz de ver as pessoas descobrindo a música, porque a minha descoberta foi tão importante, foi tão assim, meu Deus, é isso! Sabe, que eu acho legal participar desses momentos também com as outras pessoas. A música é uma coisa que é indescritível. Eu acho que todo mundo, sabe, deveria ter a oportunidade de sentir um pouquinho, sabe? Porque eu acho que isso toca numa coisa muito íntima do ser humano, assim. Não é palavra, sabe? É tão interno, né? Bru, vamos pro jabá aqui. Você quer deixar seu Instagram pessoal? Você quer deixar só o Instagram do Sofá, o site? Fala tudo onde a gente encontra, quando tem coisa nova. Vou deixar tudo, fazer o serviço completo. Ó, Pode aproveitar que por enquanto é de graça. Exatamente. Claro, eu vou falar assim, gente, eu tava lá, hein? Lá, quando era de graça, eu percebi. Agora já estamos aí no arrasta pra cima. Exatamente. Bom, gente, o meu Instagram pessoal é Bruna Barberino. Pode me seguir lá, não tem muita coisa não, assim. Não sou uma pessoa muito ativa, mas segue lá. De vez em quando eu mostro minhas cachorras, um pouco né? Espero que quando a pandemia acabar eu consiga postar mais coisas. Eu sinto falta dos stories. Isso, né? Do Lar de Paz. Do Lar de Paz, né? Quem quiser saber mais sobre o Lar de Paz, que é a minha casa, pode seguir lá no meu perfil pessoal. O site da Solfá é www.solfá.com.br. A gente tá não estão com todos os jogos ainda, porque eles estão sendo ainda produzidos, mas sempre tendo novidades. Se você quer saber as novidades, segue a gente no Instagram, que é @solfá_jogos-musicais. Então lá eu tô postando, tô tentando manter uma frequência de posts
com os jogos, explicando como que funciona. O nosso site com 10% de desconto, hein? Tudo, até no frete. Todo o site. Promoção. Ó, cupom SOLFA10. Arrasou! Por tempo limitado. Corre lá. Então é isso. Tem que correr. Corre lá. Desculpa. Como que é no podcast? Só pra ficar claro pra todo mundo. Solfa, SOLFA. Solfa. Isso aí. SOLFA, que é das notas. Sol Isso. e Fá. Tá vendo? Já saímos aprendendo. Já sai Se você aprendendo. ouviu esse nome e não sabia que eram as notas musicais, vamos comprar o jogo da É, Solfa. pra você já aí. aprender, né? Pra já saber. Porque tem muitas. Eu lembro que isso é uma coisa que eu falo muito com meus alunos, que eles falam dó, ré, mi, fá, sol. Às vezes o sol. Eu falei, não, é o sol, igual lá no céu. Aí eu falei, mas a nota não está só, ela está acompanhada de várias notas. Eu amei. Aí eu falo, não está só. Ela está acompanhada. Olha aqui, ó. Tem mais outras 6 notas aqui para acompanhar. Arrasou. Bruna, obrigada, cara. Gostei muito. Maravilhosa. Sim, Aí eu que agradeço o convite. Muito bom falar um pouquinho. Acho que a gente às vezes esquece um pouco das coisas, né? A gente vai só vivendo. Quando a gente para falar, né? Você fala, caramba, poxa, tem bastante história aí. com certeza. E foi muito legal ouvir as histórias. A gente amou, assim. Muito obrigada por dividir com a gente, de verdade. Aí eu que agradeço a oportunidade. Muito sucesso para vocês. Espero que deu para entender um pouquinho, né? Da muita coisa de música. O universo musical é enorme, né? É uma profissão como qualquer outra, que tem várias vertentes. Então, é isso aí. E chegamos ao fim de mais um episódio do Âmbito Podcast. A gente espera que vocês tenham gostado dessa entrevista tanto quanto a gente gostou de bater esse papo. E fiquem ligados que na próxima semana, segunda-feira, já vai sair um bate-pronto com músicas que marcaram filmes e séries. Vem conferir essa lista com a gente porque o episódio tá muito bom. Exato. Você não vai querer perder o próximo episódio. E falando nisso, pra você ficar atento a todas as novidades do podcast, segue a gente nas redes sociais, @âmbitopodcast. Um beijão, tchau, tchau! Um beijo e tchau!